4 horas e 53 minutos, o México ampliou as compras de carne bovina do Brasil e assumiu a segunda posição entre os maiores importadores do produto em agosto, ultrapassando os compradores americanos, isso no contexto do tarifaço. Hoje começa no México a agenda do governo federal para aprofundar as relações comerciais entre os dois países e buscar alternativas aos Estados Unidos. Nos próximos dias, durante a missão oficial, a comitiva brasileira vai encontrar empresários mexicanos, ministros e autoridades, incluindo a presidente do México, Cláudia Sheinbaum. Para falar sobre essa aproximação, eu converso agora com o Márcio Sete Fortes, economista e professor de Relações Internacionais do IBMEC Rio. Márcio, boa tarde para você, obrigado pela sua participação. Ô Márcio, esse aumento na compra de carne bovina brasileira pelo México já pode ser atribuído ao contexto do tarifaço? Boa tarde. Sim, esse contexto é um contexto que tornou o México um grande comprador de carne, justamente pelas dificuldades que o mercado norte-americano, na sua importação, impõe a entrada daquele produto. O Brasil, como grande exportador do produto, se beneficiou dessa possibilidade e é o que o Brasil vem fazendo, tentando um reposicionamento internacional, não apenas negociando com os Estados Unidos ou tentando negociar com os Estados Unidos, mas também diversificando os acordos já existentes com outros parceiros, como o México, por exemplo. Ô Márcio, alguns mercados que têm sido apontados como de grande potencial para um aprofundamento da relação entre Brasil e México são de móveis, de mármore, de máquinas agrícolas. Você concorda com esses caminhos? Você vê outras possibilidades também para esse estreitamento, para a gente tentar mandar para lá uma parte do que a gente está deixando de mandar para os Estados Unidos? Olha, a questão é se os Estados Unidos ampliarão ou não a lista de exceções. Essa lista de exceções inicialmente abrange uma variada gama de produtos, de bens. No entanto, há que se trabalhar mais propriamente a questão da ampliação dessa lista. Não sabemos se os Estados Unidos darão margem para isso. Enquanto isso, nós temos que trabalhar os novos acordos com os antigos parceiros ou buscar novos parceiros. No caso do México, nós temos uma pauta que vai desde veículos exportados do Brasil, veículos para transporte, inclusive, de mercadorias, frangos, aves, miúdos de aves. Então, temos uma pauta diversificada. No entanto, nós temos um potencial muito grande para ampliar essa pauta para que nós consigamos fazer o escoamento de certos produtos industriais e também do agronegócio, evidentemente, mas principalmente industriais que enfrentarão as dificuldades causadas pelos 50% de tarifa no mercado norte-americano. Você diria que, dentro dessa necessidade brasileira de buscar outros mercados, o México é um país estratégico, faz bem o Brasil, não só da parte do governo, mas da parte do setor privado, em buscar o México já nesse movimento? Olha, tradicionalmente o Brasil se vê com uma dificuldade em relação a acordos com o México, uma vez que exista o acordo Estados Unidos-México-Canadá, que é o acordo que sucedeu o NAFTA. Na realidade, é o acordo do NAFTA com algumas correções importantes, o acordo do NAFTA mais aprofundado, mas é um acordo que facilita, ou tenderia, em condições normais, sem os 50%, a facilitar o acordo comercial existente entre aqueles três países. Então, o Brasil realmente sai atrás, mas o que o Brasil pode explorar com o México são os três países. Então, o Brasil realmente sai atrás, mas o que o Brasil pode explorar com o México são os acordos de complementação econômica no âmbito da ALAD, numa tentativa de diversificar e ampliar acordos pré-existentes. Essa seria a saída com o México, que é um mercado bastante grande e importante. Existem desafios para o Brasil superar nesse aprofundamento de uma relação comercial com o México? Olha, os desafios que existem ali, naturalmente, estão ligados à complementariedade das cadeias. O Brasil tem que verificar exatamente com o México onde existe complementariedade, onde há espaço para se conseguir ampliação
da colocação desses produtos brasileiros. Porque o que acontece é que nós temos que lembrar que o México é uma economia bastante diversificada, é uma economia que tem como seu principal parceiro os Estados Unidos, então é uma economia que já goza dos benefícios pré-existentes entre os dois países e que o Brasil precisa superar isso. Agora, o Brasil precisa superar isso não apenas com o México. Já há outros acordos em andamento, nós sabemos do Mercosul com a União Europeia, Brasil com países asiáticos, então isso é algo que tem que ser levado em consideração. E temos que entender o seguinte, é um momento bastante delicado. Não é um momento que o Brasil está apenas, buscando ampliar as suas exportações, os seus parceiros, mas também é um momento em que o Brasil está tentando diminuir a sua vulnerabilidade no mercado internacional diante das dificuldades impostas pelo mercado norte-americano. E, Márcio, quanto tempo uma conversa como essa, se bem sucedida, leva para produzir efeitos práticos, né? Pensando nos mercados brasileiros que já estão tendo dificuldade em fazer os seus produtos chegarem até os Estados Unidos, quanto tempo levaria para uma conversa bem encaminhada resultar numa maior compra dos nossos produtos pelos mexicanos? Olha, para produtos do agronegócio depende muito. Produtos do agronegócio tem sempre a questão de certificação fitossanitária, dependendo do tipo de produto que seja. Para produtos que não sejam tão sensíveis nesse ponto, nós temos que lembrar que deve existir espaço no mercado mexicano para que esses produtos entrem. Nós temos que considerar também algo bastante sensível, que é, no México, a questão das preferências do consumidor, dependendo do produto que nós estejamos colocando. Mas se forem produtos industrializados, produtos manufaturados de maneira geral, nós temos que levar em consideração dois pontos muito importantes nesse momento. Primeiro, que a comitiva brasileira ela é liderada pelo vice-presidente da República, ou seja, são conversações de alto nível junto à própria presidente mexicana, Sheinbaum. Existe uma orientação ideológica da presidente mexicana com o presidente brasileiro, que também facilitaria o entendimento. Por outro lado, nós temos que levar em consideração que não é apenas uma missão governamental, mas há empresários envolvidos tentando fazer os acordos necessários para a consecução de negócios. Então, me parece que está tudo muito bem estruturado para obter-se bons resultados. Agora, tudo depende do interesse da outra parte. Naturalmente, não há como exportar se não houver espaço no mercado mexicano para certos produtos. Ainda que o mercado mexicano possa ser utilizado também como plataforma de reexportação. Você citou acordos que Brasil e México já assinaram, acordos, por exemplo, de complementação econômica. Dá para esperar num momento como esse a assinatura de novos acordos? Olha, na realidade, o que se deve buscar é a ampliação dos acordos pré-existentes. Novos acordos podem ser feitos, mas os acordos pré-existentes, mais facilmente, eles podem ser alargados. Eu falo aqui de acordos de complementação econômica, os acordos no âmbito da ALAD, da Associação Latino-Americana de Integração. Então, dois vieses são possíveis, a ampliação dos pré-existentes e que sejam firmados novos acordos específicos para determinados produtos que possam, nesse momento, representar um alívio para o produtor brasileiro que não encontra mercados imediatamente. Porque o grande problema, diante do fechamento das portas do mercado norte-americano, é encontrar novos compradores. E isso fica parecendo que é muito fácil, mas não é. Da noite para o dia não se encontram novos canais de acesso, novos compradores dispostos. E a grande questão nem sempre se encontra novos compradores que comprem os mesmos atividades de alto risco e que, de uma hora para outra, o que nós estamos fazendo, basicamente, é diminuir a nossa vulnerabilidade, tentando reforçar acordos ou ampliar acordos com países com os quais nós já mantínhamos relações. Márcio Sete Fortes, economista, professor de Relações Internacionais do IBMEC Rio. Obrigado, Márcio, pela sua entrevista. Uma boa tarde para você. Muito obrigado, boa tarde.